Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Daniel Machado e hoje nós vamos falar sobre técnicas de oratória, comunicação pessoal e convivência. Ou seja, são três elementos aí que estão intimamente ligados e é muito importante que você aprenda a lidar com esse conjunto de conhecimento que vai poder te ajudar a conviver melhor com as pessoas. Tudo bem? Meu nome é Daniel Machado, vou ajudá-los aí na transmissão desse conhecimento. Bom, para começar a nossa apresentação, a nossa palestra de hoje, eu quero inicialmente focar nas definições, ou seja, o que é oratório, o que é comunicação pessoal e como isso vai se relacionar com a convivência, nossa convivência cotidiana e assim por diante, certo? Então, dando sequência aqui na nossa apresentação, vamos lá, né? Tem uma frase aqui que eu quero que fique bem marcada para vocês, que é justamente a nossa introdução. Não importa o problema, quando se foca nas soluções, todas elas passam pela oratória. Isso aqui é algo muito importante que a gente possa compreender, é a questão da objetividade da oratória. Para que ela serve? Muitos alunos meus me perguntam assim, mas tá, a oratória é importante e quais são as aplicações da oratória? E elas são inúmeras, né? Eu já sou professor de oratória há mais de 10 anos, depois a gente passa a não contar os anos, né, nesse sentido, mas eu sempre instruo os meus alunos no seguinte sentido: a oratória ela é uma ferramenta de amplo espectro, ou seja, ela tem inúmeras aplicações. Pensa comigo, pensa nos nossos problemas profissionais. E se eu te perguntasse assim, como é que resolve os nossos problemas profissionais? Depois de você refletir um pouco, você vai chegar a uma conclusão que é mais ou menos assim. Você vai ter que sentar, conversar, dialogar para poder resolver os nossos problemas profissionais, negociar e vai assim por diante, não é verdade? Então, quando você pensa em solução, a solução passa pela oratória, pela comunicação pessoal, certo? Agora pensa comigo nos relacionamentos pessoais. Você com seu companheiro, com sua companheira, como é que resolve os problemas de relacionamento? Todo psicólogo aí de casal vai chegar assim uma conclusão: olha, vocês vão ter que se sentar, conversar, dialogar, trocar ideias para vocês poderem se entender. Então, mais uma vez, as técnicas de oratória vão te ajudar a resolver os problemas de relacionamento. Imagina só que você precisa educar seus filhos. Como é que você vai resolver esses problemas? Como é que você vai educar uma criança, um garoto, uma garota? Não importa, você vai ter que parar, sentar, conversar, dialogar, manter um contato visual e acompanhar aquela criança no seu desenvolvimento. Mais uma vez, a oratória vai estar ali como uma técnica de suporte para você ter os melhores resultados. Como é que resolve lá o problema internacional, né, da Palestina? Judeus, cristãos, árabes convivendo na mesma região ali com muitos conflitos. Todos os especialistas em direito internacional, em relações internacionais falam: olha, nós não sabemos, mas as partes têm que sentar, negociar, dialogar, trocar informações, trocar ideias para poder chegar a uma solução. Ou seja, não importa o problema que você vai enfrentar daqui para frente, ou os problemas que você vai encontrar durante a sua trajetória pessoal e profissional. Todas as soluções, quando a gente pensa em soluções humanas, quando você pensa do ponto de vista humano, todas as soluções passam pela oratória. E é por isso que eu decidi fazer essa apresentação no dia de hoje. Outra coisa importante é que eu preparei essa palestra para os meus alunos de oratória. Eu já dou vários cursos de oratória e eu queria fazer uma palestra que fosse mais focada justamente para a nossa relação cotidiana, de convivência. Porque nós temos aquela oratória de palanque, onde a gente sobe num palco, ou você tem todos os holofotes na sua frente, e as pessoas te dão uma atenção plena para que você possa desenvolver uma ideia. Mas a palestra de hoje não é sobre isso, não são sobre técnicas de oratória para você falar com um grupo maior de pessoas.
eu quis pegar as técnicas de oratória e apresentá-las de uma forma mais simples para que a gente possa usar no nosso cotidiano. Naquela conversa que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas, que muitas das vezes nós perdemos aí o protocolo, nós não, às vezes temos muita dificuldade de conversar uns com os outros, de manter um diálogo saudável, um diálogo que possa desenvolver-se de forma mais eficiente e menos, vamos dizer assim, agressiva, né? Os momentos atuais são difíceis para toda a humanidade e nós temos que ter um cuidado especial na nossa comunicação pessoal, certo? Então, dando sequência, qual é o objetivo da nossa apresentação de hoje? Muito simples. Temos aí alguns objetivos bem claros e definidos na nossa apresentação, que é para você acompanhar aí, certo? Objetivos claros e bem definidos. Primeiro, conhecer as principais técnicas de oratória para a comunicação pessoal. Esse é o principal objetivo dessa palestra, dessa apresentação, para que você possa conhecer as técnicas e tentar, claro, aplicar no seu cotidiano. Desenvolver relacionamentos através de uma comunicação mais clara e menos agressiva. É o segundo objetivo da nossa apresentação. Essas técnicas são focadas para você diminuir o atrito, o conflito nas suas comunicações pessoais, nas suas relações pessoais. E diminuir essa agressividade, geralmente, que nós adquirimos com o passar do tempo, principalmente com as pessoas mais próximas. Calma aí. Você está falando, Daniel, que com o passar do tempo as pessoas vão ficando mais agressivas na comunicação pessoal? Sim, é algo que você já deve ter percebido, que muita gente percebe. Geralmente os filhos têm uma comunicação muito agressiva com os pais e os pais com os filhos. Por quê? Porque tem um laço de proximidade muito grande, muito intenso, e isso pode gerar essa agressividade que ela pode ser negativa, e ela é negativa. O ideal é que a gente saiba lidar com isso de forma mais eficiente, certo? Mas não só vou falar de pais e filhos, vou falar de amigos, de colegas de trabalho, ou seja, a oratória no nosso cotidiano, tudo bem? Dando sequência, vamos dar sequência aqui, deixa eu jogar aqui. Bom, aqui é um ponto importante, né? Vocês podem fazer perguntas, comentários, mandar mensagens, tanto pelo chat aí do YouTube, vocês podem mandar também pelo WhatsApp, né? Eu vou estar sempre olhando aqui e, à medida do possível, vou responder essas perguntas. Pode surgir muitos questionamentos, então isso é natural. Se, de certa forma, eu vou juntar todos esses questionamentos, essas perguntas, e se for mais adequado eu vou fazer um vídeo de resposta com uma organização do conteúdo de forma mais didática para responder todo mundo da forma mais objetiva possível, tá? Podem mandar também por e-mail, né? A maioria dos meus alunos já tem esses contatos, mas se você que está assistindo pelo YouTube aí, pode anotar, pode enviar as mensagens e à medida do tempo eu vou respondendo pontualmente cada uma delas ou em conjunto nesse vídeo de resposta, certo? Dando sequência. Bom, aqui é a teoria básica da comunicação, certo? Vamos lá, só para deixar mais limpa aí a tela. A teoria básica da comunicação é só para você perceber que existe uma lógica na comunicação. E que se você entende essa lógica, todas as outras técnicas vão ser fáceis de serem assimiladas, certo? Como assim, Daniel? Fácil de assimilada mesmo, assim, tranquilo. Vamos lá. Primeiro, tem um emissor. O emissor é sempre aquela pessoa que vai transmitir algo, que vai falar algo, certo? E ela tem uma informação, que é o conteúdo, basicamente, e esse conteúdo tem que chegar ao receptor, a quem ouve, né? E existe um canal onde essa conversa, onde essa comunicação vai ocorrer. Por exemplo, uma comunicação ao vivo, duas pessoas, né, vai se usar a voz. Então, uma pessoa vai falar, vai ser transmitida aquela onda mecânica do som e vai chegar até
os ouvidos do receptador, né, da pessoa que vai receber essa informação. E esse processo como um todo, né, esses elementos, são chamados de processo de comunicação. Muito simples, tá? Mas por que eu estou falando isso agora? Porque eu vou usar esses termos ao longo da palestra e aí você já tem essa visão do todo para entender o que é importante e o que não é, tá? Bom, dando sequência, vamos lá. E aqui, só para ficar mais claro ainda, é aquele resumo que eu fiz para vocês agora. Ah, perfeito aí. Quem fala é o emissor. O canal, gente, o canal tem muita importância, né? Ou seja, é a forma com que você vai, é o veículo que você vai usar para chegar até as pessoas. Por exemplo, é a voz, é um veículo, é um canal, mas esse canal pode estar dentro de outro canal. Por exemplo, eu estou conversando com vocês através da internet, então eu uso a minha voz de suporte e eu uso a conexão da internet para carregar esse vídeo aí no YouTube para que vocês possam acompanhar. Então, tem vários, esse canal aqui, ele é composto de vários elementos, mas a mensagem é única, é a informação, é o conteúdo da palestra que eu estou apresentando para vocês. E o receptor, você que está aí do outro lado ouvindo e assistindo toda essa apresentação de imagem, som e assim por diante. E esse processo de comunicação todo tem muito a ver com o tempo e com a oportunidade. Ou seja, você reservou um tempo dentro do seu cronograma aí de atividades para poder acessar e ver esse vídeo, assistir essa aula, assistir essa palestra. Então você criou uma oportunidade para você se comunicar comigo nesse momento. Esse processo de comunicação está dentro do tempo, certo? E é a teoria básica da comunicação. E é claro que eu vou usar esses termos ao longo da nossa apresentação. Bom, e aí? Qual é o problema então, Daniel? O que incomoda as pessoas? O que é relevante nesse processo todo, certo? É justamente essa frase. Nós temos problemas na comunicação. Como assim? Nós temos falhas na comunicação. Às vezes, nós queremos falar algo e a pessoa entende outra coisa. E aí surge uma dicotomia, uma separação da nossa expectativa. Eu quero dizer algo para a pessoa, só que eu não consigo. A realidade coloca uma série de entraves que às vezes o meu canal é insuficiente, às vezes a minha forma de me expressar é insuficiente, às vezes a pessoa não me dá o tempo para eu poder me comunicar, ou seja, tem problemas tanto no transmissor, que é a pessoa que fala, tem problemas com o receptor, aquela pessoa que vai ouvir. Geralmente ela tem pouca paciência para ouvir, tem dificuldades de ouvir, tem dificuldade de se concentrar, e às vezes eu não sei organizar muito bem o meu raciocínio, e aí começa a surgir uma série de problemas em todas aquelas fases da comunicação. E eu crio uma série de expectativas e a realidade é muito cruel. Outro dia eu estava conversando com um amigo, que ele é médico, e eu perguntei para ele assim, qual é o seu principal problema hoje? Ele é uma pessoa muito bem sucedida, realizada profissionalmente, tem bons relacionamentos, né, na família, mas o único problema que ele falou, Daniel, o que mais me incomoda hoje é que eu tenho um filho adolescente de 15, 16 anos e eu não consigo manter uma comunicação, não consigo conversar com meu filho. Né? E isso me deixou extremamente impactado, né? O fato dele ser uma pessoa muito querida, muito inteligente, muito aberta com todo mundo, é uma pessoa muito querida no seu ciclo de amizades, mas ele tinha um problema específico, não conseguia conversar com o filho dele e manter uma conversa mais aberta, mais clara, aquela conversa de fato de uma relação de pai e filho e assim por diante. Esse é o grande problema. Nós temos uma expectativa e a realidade se apresenta de outra forma e nós não sabemos nem por onde começar. Onde é que começam minhas falhas de comunicação e onde elas terminam? Então, nós temos que fazer essa avaliação para saber qual daqueles elementos você vai ter que trabalhar. Então, eu vou te ajudar a mapear quais são os principais problemas na comunicação e como você pode solucionar isso
na sua vida cotidiana, tudo bem? Dando sequência, temos 4 técnicas básicas de oratória, certo? Esse conjunto de técnicas eu utilizo nos cursos de oratória que eu dou em empresas, em instituições e até em consultorias mais particulares e individuais, tá? Esse mesmo conjunto de técnicas vai servir para qualquer evento de comunicação quando você for falar em público ou for falar com um grupo menor de pessoas. E o que diz esse conjunto de técnicas? A primeira coisa, nossa postura. A nossa postura ela é muito importante no processo de comunicação. Porque quando você fala de uma comunicação humana, de ser humano para ser humano, a nossa postura, a nossa presença, a nossa gesticulação, tudo isso é muito relevante para uma boa comunicação, certo? E existe uma série de técnicas para que você possa ter uma postura mais adequada, uma gesticulação mais adequada, uma expressão mais adequada diante daquela pessoa que você quer falar algo e transmitir uma informação, um conhecimento, uma experiência, enfim, certo? Então, esse é o primeiro conjunto de técnicas. Vamos lá da sequência, só para você ter uma ideia. Olha só, isso aqui é uma imagem só para você ter uma ideia que às vezes nós temos uma postura inadequada, né? Então você vê que algumas pessoas elas ficam todas encurvadas para trás, certo? E aí a nossa tendência é do nariz ficar empinado, e aí incomoda as pessoas. Ou a gente fica todo, né, esguio, né, como nessa segunda imagem aqui, ou aquela imagem, né, aquela figura que você fica com os ombros caídos, parece uma figura de uma pessoa com depressão. E a postura natural é uma postura ereta, firme, tranquila, elegante, né? E você tem que observar como é que as pessoas te observam, certo? Como é que as pessoas te observam, como é que as pessoas percebem a sua comunicação pessoal. Esse é um elemento muito importante. Então, você tem que se observar. Adianta eu assistir e tentar falar diante do espelho? Não, não adianta, gente. É um exercício quase que inútil falar diante do espelho para tentar perceber a sua postura e a sua gesticulação ali. Vai ser muito artificial. O ideal é que você grave um vídeo falando, transmitindo uma ideia, um vídeo curto, né, e de preferência em pé, gesticulando naturalmente, para que você possa ver como é que está de fato a sua gesticulação. E melhor ainda, você pedir para um amigo, uma pessoa próxima, falar enquanto você explica algo, certo? Filma e aí depois você assiste. Eu sei que vai ser uma tortura você fazer isso, geralmente nós não gostamos de nos assistir num vídeo e isso pode trazer incômodo, mas é claro que esse exercício ele é muito interessante porque ele vai te revelar muitas coisas sobre você mesmo. Mas é importante que você observe a sua postura e a sua gesticulação, certo? O que mais que eu posso observar, então? Vamos aqui. Você pode observar também a sua postura sentado, né? Como assim? Às vezes a gente vai falar numa reunião ou a gente senta na mesa para falar com uma pessoa e aí você tem que observar a sua postura. Você está encurvado para frente ou está todo encurvado para trás, aquela forma que você fica bem debochado, né? Quase que esparramado na cadeira, também não é adequada, nenhuma dessas duas formas. O ideal é essa postura mais reta, mais firme, mais elegante de postura ao falar, tudo bem? E aí é mais ou menos assim, vou aqui colocar aqui para vocês terem uma ideia. Imagina, aqui eu estou com a postura ereta, reta, essa aqui é a câmera melhor. Então, se eu faço aquele movimento que eu chego aqui para trás e eu esparramo aqui na cadeira, e aí eu vou falar assim, tá vendo? Você vai perceber que o meu nariz fica meio que para cima. E aí dá um ar de uma pessoa que está muito à vontade, até à vontade demais, um pouco de soberba, né? Tá vendo que não fica elegante? Agora, se eu estou falando sentado, me coloco as mãos aqui, ó, em cima da mesa, e aí eu falo meio que encurvado, olhando para o tampo da mesa, sem focar as pessoas, também vai ser uma postura que não é inadequada, ficar aqui quase que depressivo, depois eu vou caindo para o lado assim,
E aí eu falo tipo um adolescente, quase assim, né? Derrotado, já estou derrotado já. Também não é adequado. O ideal é que você tenha uma postura mais ereta, mais elegante para falar diante das pessoas, e isso vai ficar muito mais agradável para elas. Tudo bem? Então, observe a sua postura ao falar em público. O mais importante é você gravar um vídeo para que as pessoas, para que você mesmo possa fazer essa avaliação e falar assim, olha, não gostei desses elementos, eu acho que eu posso modificar. E o ideal é a postura mais ereta, mais reta, vai ficar mais elegante. Tá vendo que eu não estou colocando, olha, vou virar de lado aqui para você ver, eu não estou colocando o meu peso aqui, ó. Eu estou sentado com a bunda certinha na cadeira, bem encostado e está um pouquinho mais reto. Só isso, certo? Sem me chegar muito para frente ou muito para trás. Só para você ter uma ideia de qual é a postura mais adequada, certo? Nesse sentido, conforme aqui na imagem. E aí você vai perceber algo que é importante, como as pessoas te observam. Então, eu coloquei duas imagens aqui de uma pessoa falando em pé e outra pessoa falando sentada. E aí você vai observar, a pessoa que está falando em pé, ela está com o nariz reto, ela está olhando para as pessoas, ela está gesticulando. Então, essa gesticulação deve ser suave, deve ser simples, certo? Não pode ser uma gesticulação exagerada, assim como a gesticulação com a mão em cima da mesa também não é, né? Não impede você estar sentado e gesticular naturalmente com as duas mãos. O natural, em todos os casos, gente, é o seguinte: enquanto você fala, você está gesticulando o tempo todo. É claro que é uma gesticulação simples, suave, para que as pessoas possam ter uma percepção do seu sentimento, das suas emoções que são transmitidas para a mão, para os gestos e para a expressão facial também. Então, nada daqueles gestos muito exagerados, muito estrombólicos, muito rasgados. Esse tipo de comunicação muito exagerada só tira a atenção das pessoas para o foco mais importante, que é a mensagem. Parece um showman, não é verdade? Então, às vezes uma gesticulação muito exagerada, ela é um estratagema para tirar o foco daquilo que é importante. Então, observe a sua gesticulação, se ela está da forma mais elegante possível, certo? Dando sequência, olha só o que eu separei para vocês. Essa imagem aqui mostra esse círculo, ou esse retângulo, na verdade, amarelo aí, é a zona de gesticulação. A gente chama de zona vertical, né? Onde a pessoa gesticula com os braços. Então, evitar que seja uma gesticulação muito exagerada, porque pode parecer agressivo. Sentado da mesma forma, né? Você vai ter essa zona vertical onde você vai gesticular com as mãos de forma suave e elegante. Ok? E aí nós vamos passar para a segunda técnica, segundo grupo de técnicas, que é voz e olhar. Voz e olhar é algo muito importante na comunicação pessoal. Você tem que observar como você olha para as pessoas. E a outra coisa, a qualidade da sua voz, como você usa a sua voz para se comunicar com as pessoas. Esse é um outro conjunto de técnicas. E são várias camadas, né? Primeira camada, postura e gesticulação. Segunda, voz e olhar. Você tem que dominar e entender um pouquinho melhor a sua voz. Vou passar aqui para vocês entenderem o tanto que a voz é importante. Esse aqui vou trazer um estudo para vocês. Aqui, perfeito. Esse aqui é um estudo sobre a percepção da comunicação humana. Como assim, percepção da comunicação humana? Esse estudo teve o objetivo de mostrar assim, como as pessoas escutam as outras, como as pessoas observam as outras se comunicarem e o que elas atribuem ser mais importante. Por exemplo, numa comunicação de mídia, né, por exemplo, na TV, a linguagem corporal ela representa 55% da mensagem. Ou seja, o que é linguagem corporal? A sua gesticulação, a sua postura,
as suas roupas, né, a forma com que você se movimenta, a sua gesticulação, todo esse conjunto é linguagem corporal. Ele representa 55% da comunicação das pessoas. Ou seja, as pessoas acham isso importante. Depois, 38% dessa comunicação passa pela voz. Ou seja, o tom de voz que você usa durante uma comunicação, ela é muito importante. E por último, só 7% é o conteúdo, são as palavras propriamente ditas, certo? Então, você pode ter aí um conjunto de palavras, até às vezes se atrapalhar no conjunto de palavras, no vocabulário, mas o tom de voz e a sua linguagem corporal vão transmitir a maior parte da sua mensagem dentro de um processo de comunicação. Certo? Então é importante que você trabalhe bem o seu tom de voz. Acontece muito com os casais. Às vezes uma das pessoas do casal fala uma coisa e a pessoa entende outra. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu usar o tom de voz da forma adequada. E aí as pequenas discussões no cotidiano surgem porque as pessoas usam um tom de voz sem perceber, inconsciente. E às vezes parece agressivo, às vezes parece desinteressado, e aí as pessoas começam a ter conflitos porque cada um vai interpretar aquele tom de voz ao seu bel prazer, de acordo com o seu conjunto de crenças e valores e assim por diante. Certo? Então, observe o seu tom de voz. Para ser mais claro e específico, tá? Olha só, existem vários elementos na voz. Primeira coisa, a voz tem volume. Então, um volume muito alto da voz, a tendência é ser interpretado como agressivo. E aí, geralmente, nas discussões, cada um vai elevando a voz, né? Parece uma disputa de quem fala mais alto, e aí começa a ser uma comunicação mais agressiva. Então, você tem que observar o seu volume de voz. Ah, Daniel, mas às vezes eu estou falando com o volume de voz mais alto, mais normal, e a pessoa vai aumentando o volume de voz de forma inconsciente. Aí o que eu faço? Aí eu vou diminuindo o meu tom de voz para que a pessoa perceba que ela está exagerando. E quando se torna a situação muito difícil, eu posso até dizer, olha, você pode falar um pouco mais baixo, eu vou conseguir te entender, eu vou estar aqui à disposição, não se preocupe. Então você pode usar e perceber que o volume da voz é algo que você pode manipular para você ter uma comunicação mais clara com as pessoas. Segundo elemento, velocidade. Tem pessoas que falam muito rápido, se as pessoas ficam falando muito rápido, as pessoas podem não entender, porque ela vai acelerando, vai percebendo, porque todo mundo tem que entender, se eu estou falando, por que eu não vou entender? Perceberam? Às vezes, se eu acelero a minha velocidade da voz, cada vez vai ficando mais difícil das pessoas compreenderem. E é claro, se eu também for falar muito devagar, eu posso causar nas pessoas um certo, vamos dizer, incômodo, porque as pessoas ficam ansiosas para compreender melhor o raciocínio e você tem aquele tom de voz que não agrada porque é muito lento e demorado. Perceberam? Uma brincadeira, claro, né, gente? Mas a velocidade, quando ela é muito lenta, ela pode gerar impaciência e incômodo nas outras pessoas. Então você tem que encontrar um ritmo de voz que seja adequado para aquele grupo de pessoas que você está se comunicando. Pessoas que falam um pouco mais rápido, é claro que eu não vou falar com uma lentidão e também não vou tentar imitar o ritmo de voz dela. Vou tentar usar a minha voz para chegar numa equação mais adequada, mas o mais importante, eu tenho que transmitir o meu conteúdo. Então a velocidade da voz, ela é importante que você observe. Como é que eu faço isso no cotidiano para eu perceber a velocidade da minha voz? Muito simples. Pegue o seu celular, pega todo o celular, vem por padrão um gravador de áudio, né? Um gravador de mensagem, de voz. Aí você pode gravar você falando ou lendo um texto e depois ouve esse texto, ouve essa gravação e percebe, você vai ter que perceber se essa voz está muito acelerada ou muito devagar
para que você possa fazer um exercício de corrigir aí. Claro que alguns profissionais, principalmente os profissionais de fonoaudiologia, vão poder te ajudar a focar melhor e saber fazer uma avaliação mais sincera, mais profissional sobre o requisito da voz. Mas tem outra coisa que é super importante, a entonação. A entonação é algo essencial para que você possa ter aí, vamos dizer, uma comunicação mais eficiente. E o que é entonação? Simples, é falar com emoção, é colocar a emoção adequada à sua voz. Por exemplo, se você vai falar de algo triste, a sua voz tem que ficar um pouco triste. Se você vai falar de algo empolgante, algo interessante, a sua voz tem que também, da mesma forma, ser carregada com esse sentimento, com essa emoção. A sua voz não pode ser uma voz robótica, sem esses elementos de alegria, tristeza, dúvidas, e sabe, a sua voz tem que, ela tem que incorporar esses elementos a qual você está envolvido. É claro que nenhum desses momentos você precisa exagerar, você precisa colocar a emoção, carregar a sua voz com a emoção adequada para você poder transmitir de forma adequada aquele conhecimento. Depois vem a dicção, falar adequadamente as palavras, também um exercício que os fonoaudiólogos fazem com muita propriedade, eu recomendo que vocês busquem um profissional dessa área, mas não é também a principal elemento. Todos esses elementos, o mais importante, a entonação. Depois vem a velocidade e o volume. E por último é o timbre. Timbre é uma voz mais aguda e uma voz mais grave. Por exemplo, uma voz mais grave, essa voz assim daqueles locutores de rádio FM. E uma voz mais fina, mais timbre, mais aguda, aquela voz mais fina, né? Parece daqueles personagens de desenho animado, né? Então, algumas pessoas conseguem trabalhar o timbre da voz, mas a maioria não precisa se preocupar, porque todos nós temos um timbre de voz natural, que é como se fosse a nossa digital, né? Cada um tem a sua digital, cada um tem o seu timbre de voz. E não há erro, geralmente, nesse processo. É um processo natural, genético, certo? Você só precisa se acostumar com a sua voz. E muita gente fala assim, eu odeio minha voz, eu não gosto da minha voz, acho a minha voz chata. É porque existe uma distorção daquilo que nós ouvimos e da voz que é projetada de fato, certo? Mas é um fenômeno para outro momento, não é para agora não. Mas você pode acabar com esse rechaço sobre a sua própria voz gravando. Você faz um exercício de leitura de voz, de leitura de texto e grava, depois ouve. E vai fazendo isso com uma certa frequência, que naturalmente você vai perdendo esse rechaço pela sua própria voz. É um exercício também que eu recomendo muito no curso de oratória e nos outros cursos que eu ministro ao longo aí da minha vida profissional, certo? Só para vocês entenderem que a voz tem tudo isso e você tem que ter atenção a esse ponto. Outro elemento, então já vimos aqui, postura e gesticulação, voz e o olhar. Não falamos do olhar. O olhar é algo muito importante. Vamos aqui agora passar para cá. Por que o olhar é muito importante? Porque sem uma conexão de olhar, não há comunicação pessoal eficiente. Não tem jeito. Se você quer ter uma comunicação pessoal eficiente, aquela comunicação com o seu familiar, com o seu colega de trabalho, com o seu amigo, você tem que estabelecer uma conexão visual, uma forma de olhar para as pessoas de forma adequada e manter essa comunicação. O exemplo que eu dou é o seguinte: uma senhora que era minha aluna no curso de oratória me fez essa pergunta: Daniel, como é que eu uso as técnicas de oratória para conversar com meu filho? Meu filho tem 12 anos e ele não arruma a cama. Eu já falei 10.000 vezes para ele arrumar a cama e ele não arruma. Aí eu falei assim, olha, geralmente as mães têm esse problema mesmo. Elas têm dificuldade em passar instruções claras para o filho. Mas observem comigo, como é que geralmente é o processo de comunicação entre uma mãe e um filho? Geralmente a mãe está lá na sala ou na cozinha e o Juninho, o garoto de 12 anos, está lá no quarto. E aí ela, lá da cozinha ou da sala, fala assim, Juninho, seu preguiçoso, vai arrumar sua cama, eu já falei 10.000 vezes para você arrumar.
vou chamar o seu pai. E aí começa, né? Ou seja, mas por que essa comunicação nunca funciona? Porque a mãe está num cômodo da casa e o garoto, a criança, o adolescente, está no outro cômodo. E aí vira aquela disputa, né? De quem fala mais alto, certo? Então não tem contato visual. Agora, se a mãe pega o garoto, senta numa cadeira, senta na frente dele, de forma que ela fica na mesma altura, onde ele consegue manter um contato visual, aí você fala assim: olha, meu filho, as pessoas que têm sucesso na vida são as pessoas que são organizadas, são disciplinadas. Então, se você quer ter sucesso na vida, você precisa ser organizado, disciplinado. E um exercício muito simples é você arrumar sua cama. Você pode fazer isso para mim, por favor? Você se compromete em fazer, em arrumar sua própria cama todos os dias? E essa conversa sincera, olho no olho, cara a cara, ela é muito mais eficiente. Talvez você não vá falar 10 mil vezes, mas umas 10, 11, 20 vezes já é muito melhor. Essa conversa tem que ter essa intimidade, tem que ter esse olho no olho. Não adianta manter você falar de um cômodo e a criança do outro, porque não sem contato visual não funciona. Para vocês terem ideia o tanto que essa questão do olhar é importante, né? Convida o seu parceiro, a sua companheira, o seu companheiro e vão para um restaurante. E aí você, né, olha, fica focado em outras coisas, não olha para ela, e você vai ver, ou para ele, né? O que vai acontecer? Esse relacionamento não vai se desenvolver, porque sem contato visual as coisas não funcionam, não gera intimidade, não gera transformação, não gera eficiência. Muitas vezes, com o passar do tempo, nas nossas relações pessoais, nós vamos quebrando essa regra e vamos desviando o olhar das pessoas e não temos essa conversa íntima, próxima, de olho no olho, para que a gente possa perceber as emoções e assim por diante. E aí as relações começam a entrar em declínio, porque falta essa comunicação mais humana, certo? Então é o segundo grupo de técnicas, só para você não esquecer. Olha lá, vou botar de novo na tela. Postura e gesticulação, falamos, voz e olhar, acabamos de explicar, e agora nós vamos entrar aí num terceiro tópico, que é o controle emocional, que é algo muito, muito, mas muito importante. Vou falar mais uma vez, muito importante, certo? Controle emocional e saber lidar com as emoções é algo muito importante para a sua comunicação pessoal, certo? Como assim, Daniel? Vamos lá, vou explicar com mais detalhes para vocês. A primeira coisa é o seguinte: você tem que saber que o ser humano, ele não tem uma mente, ele tem duas mentes. Ele tem duas estruturas mentais diferentes. É como se os cientistas falam que a gente tem dois hemisférios no nosso cérebro, né? E essa figura mostra exatamente isso. Do lado direito que você está vendo aí, o nosso cérebro é o cérebro, vamos dizer assim, o nosso cérebro emocional, certo? Então esse lado direito, o vermelhinho aí, ele tem a ver com a música, com as imagens, com os sentimentos, com as emoções, com a intuição, com a percepção, né, da vida, nesse sentido mais lúdico, no sentido mais emocional. E é como se essa estrutura mental ela fosse meio que autônoma. Então tem muitas pessoas que têm muita facilidade para música, para arte, para comunicação, para os sentimentos. Essas são pessoas que são, vamos assim, elas são direcionadas, né, pelo lado emocional da nossa mente. E a outra mente que nós temos, que é muito boa, é a nossa mente racional, que calcula, que mede, que planeja, que estrutura, certo? Então é a nossa mente emocional. E essas duas mentes, elas acabam, né, entrando em conflito. Aliás, o ser humano é um ser conflituoso por natureza, né? Mas nós temos que entender que o nosso universo emocional precisa ser trabalhado. E o que isso tem a ver com a comunicação, certo? E aí, esse é o problema. Tá aí, ó. Qual o principal problema? Nós temos três tipos de conversas. Ou seja, como assim três tipos de conversa? Nós temos três formas de dialogar com as pessoas, de se comunicar com as pessoas. A primeira delas é uma conversa operacional. Por exemplo, o seu filho acorda, senta com você na mesa e vão falar sobre, né,
E aí, como é que foi seu dia ontem? O que você estudou? Olha, você já lavou seu tênis? Olha, você já arrumou sua mochila para ir para a escola? Então, essa é uma conversa a nível operacional. Sabe, é só coisas cotidianas, é só, e aí, você assistiu aquele filme? Olha, quem vai te buscar hoje na escola? Que hora que você vai sair? Ou aquelas conversas operacionais no trabalho, né? Olha, você viu o último relatório? Olha, você recebeu o e-mail lá da diretoria? Olha, qual foi o resultado do último trimestre? Então são conversas todas operacionais. Você chega, né? Vai no elevador, geralmente é o local que nós temos muitas conversas operacionais, né? E aí, o tempo tá quente hoje, né? Você viu lá o que saiu no jornal, olha, o protesto de domingo, ou aí tal coisa. Então, são todas conversas operacionais. Essas conversas operacionais, elas deveriam ser só o início de um diálogo, de uma comunicação realmente pessoal. Mas geralmente as nossas conversas operacionais tomam o tempo todo e nós não conseguimos avançar na nossa conversa, no nosso diálogo com, outras pessoas, com outros temas, vamos dizer. Esse é o problema que o meu amigo médico tinha com o seu filho. Porque todas as conversas que ele tinha com o filho eram dessas conversas operacionais. Se ele já tinha estudado, se ele já tinha marcado, se ele já tinha ido para o treino, se ele tinha comprado a nova chuteira, se ele tinha gostado do filme, se ele gostou do tênis, se a roupa serviu, se ele já pagou a mensalidade da escola, se ele vai no final de semana para o teatro ou vai para o cinema. São conversas operacionais. Geralmente são vazias de sentimentos e ideias. E isso é que deixa as pessoas frustradas, porque quando a gente fica só nas conversas operacionais, a nossa vida não flui, parece que são, sabe, que a gente está respondendo, é como se você estivesse conversando com a inteligência artificial lá do Google, né, ou da Microsoft, né? Você faz uma pergunta e ele responde, ah, sim, tá, não, né? E aí isso não parece humano, conversas operacionais. As conversas emocionais é quando nós entramos naquilo que nós sentimos, naquilo que nós percebemos do mundo. Aí entra já na nossa intimidade, é a nossa percepção da realidade, são as nossas emoções. E qual é? Não tem nenhum problema nas conversas operacionais. O problema é que se só fica nas conversa operacional, as pessoas se frustram. E a conversa emocional, qual é o problema dela? É que ela é muito polarizada. E outra coisa, que muita gente não gosta, mas é uma realidade. As nossas emoções mentem. Elas nos enganam. Elas sabotam parte da nossa vida, porque as nossas emoções, elas são muito mutáveis, elas não representam a verdade. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, eu não gosto daquela pessoa, eu acho ela antipática, certo? Essa é uma percepção que você tem, mas não significa que isso seja realidade. Não significa que isso seja uma verdade absoluta. Então as nossas emoções, elas mentem, elas nos enganam, porque elas não foram bem educadas. E aí começam os grandes conflitos. E aí a gente, eu torço pro Flamengo, eu torço pro Botafogo, eu torço pro não sei o quê. Isso tudo são as emoções. Por exemplo, uma conversa que é puramente emocional. Eu falo assim, olha, eu adoro esse sorvete de limão. E aí, o que seria o natural de uma pessoa falar? Oh, que interessante, por que você gosta desse sorvete de limão? O que ele te lembra? O que ele... Aí você está explorando o mesmo assunto. Mas geralmente quando eu falo assim, olha, eu adoro esse sorvete de limão, aí a pessoa fala o seguinte, eu adoro de chocolate. Para mim, o limão é horrível. Aí, tá vendo? Polarizou. Em vez da pessoa conduzir a conversa para explorar por que você gosta tanto de limão, ela quer colocar as emoções dela, ela quer colocar as percepções dela e ela quer desvalorizar as dos outros para valorizar dela. Não, eu gosto do jogo do Flamengo. Cara, o Flamengo é tal coisa. O Palmeiras joga muito melhor. E aí assim por diante. Então, sabe, essa é uma conversa emocional.
Ela é interessante, já muda o nível, sai do sistema operacional, mas entra num conflito de emoções e assim por diante. E elas são, geralmente as emoções são muito enganadoras, certo? Elas não refletem a realidade das coisas. Por exemplo, as fofocas, né, são exemplos de conversas emocionais bem baixas, né? Existem conversas emocionais que são mais profundas, né? Eu falo, olha, eu adoro quando eu chego em casa e a minha filha ou meu filho me abraça e me diz que estava com saudade. Aí você pode avançar, mas por que você sente tanta... Por que isso te satisfaz tanto? Por que isso te lembra? Que ideia que você percebe? E aí você tem a opção justamente de uma conversa emocional chegar às ideias. Saber o porquê das coisas, entender quais os sentimentos, as motivações das pessoas, os sonhos, os objetivos, as metas. Então todas as conversas emocionais, elas podem levar você a uma conversa, vamos dizer assim, racional, de ideias. E aí, quando você tem uma conversa de ideias, é muito mais interessante, certo? Mas o grande problema é que as emoções nos mentem. E nós temos que saber transmitir não só emoções, temos que transmitir ideias, certo? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, você tem que saber observar o ouvinte, aquela pessoa a qual você está comunicando. Você tem que saber ler a pessoa a qual você se comunica. E aí esse estudo aqui é muito interessante. É um estudo de como as pessoas aprendem. Não só aprendem, mas é como é que elas vão perceber o mundo, né? Na verdade, um grupo de psicólogos estava tentando identificar qual é a melhor forma de ensinar uma pessoa ou de transmitir uma mensagem. E eles perceberam que tem 4 perfis de pessoas, 4 perfis diferentes de pessoas. Primeiro, o visual. As pessoas visuais, elas percebem o mundo principalmente pela visão. Então, tudo que é em movimento, animação, ajuda ela a perceber melhor a vida. Então, se você está conversando com uma pessoa que ela tem um estímulo primário visual, se você mostra uma figura, se você mostra um desenho, se você mostra uma animação, ela tem muito mais afinidade, ela acaba assimilando melhor aquele conteúdo. Então, se o seu filho é visual e você quer explicar ele como ele vai arrumar a cama, não adianta você falar somente. Você tem que ir lá, né, e demonstrar para ele, falar, olha, se dobra a cama assim, mostra de um jeito, de outro, e deixa ele observando. E ele vai ficar super satisfeito em ver você dobrando a cama e arrumando a cama, porque ele vai aprender dessa forma. É o estímulo visual, certo? E o auditivo. A pessoa auditiva, ela é uma pessoa muito introspectiva e ela vai perceber o mundo através da audição. Não adianta você mostrar para ela, você vai ter que dizer, explicar com os detalhes de como ela pode fazer, de como ela dobrar a cama. E geralmente ela vai ficar de cabeça baixa, ela vai ficar introspectiva e parece que não está te dando atenção, mas ela está totalmente ativa do ponto de vista auditivo, ela vai estar te percebendo. Então uma pessoa auditiva, né, ela vai perceber as nuances da voz. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, tem um barulho de moto no fundo. A pessoa que é auditiva, ela vai ficar mais incomodada. E uma visual? Não, é um barulho, é um ruído. Não vai ficar tanto. Então se você ficou, né, um pouquinho incomodado, né, tinha um barulho de moto, tinha um barulho na minha criança, estava ali falando ali no outro cômodo, então tem uns barulhinhos que a pessoa auditiva já fica assim, poxa, está acontecendo algo ali. A pessoa é auditiva, então ela percebe melhor as coisas pela audição. Então ela vai aprender melhor se você explicar melhor, dizer melhor. E depois, são as pessoas de leitura escrita. São mais introspectivas, elas gostam de ler e escrever para poder aprender. Então, outro dia eu conversando com uma adolescente, ela tinha dificuldade de dizer para os pais dela o que ela sentia. E ela ficou muito frustrada, porque eles tiveram uma briga feia e ela ficou sem palavras e não conseguia dizer.
E aí simplesmente eu falei, olha, não, então pega lá o seu diário, escreve tudo que você quer dizer para eles, e aí depois você lê, chama eles, sentam numa mesa, e aí você vai, as pessoas vão parar para te ouvir aquilo que você escreveu. É um ótimo exercício para você aprender a expor as suas emoções, sabe? É você descrever, ou seja, escrever os seus sentimentos, fazer uma carta, depois ler essa carta e espera que as pessoas vão te compreender. Então a leitura escrita é uma forma que as pessoas têm para poder perceber. Às vezes você fazer uma carta, redigir um e-mail e mandar para a pessoa vai ser muito mais fácil para ela lidar com aquela situação difícil. E por último, a pessoa sinestésica. É a pessoa que aprende fazendo. Por exemplo, né, vou pegar o exemplo do garoto que tem dificuldade de arrumar a cama. O primeiro eu falei que você vai fazer e ele vai assistir. E o sinestésico, ele não adianta você explicar muito. Você vai ter que, do lado dele, mostrando, você pega um cobertor, um lençol e vai dobrando e pede para ele fazer a mesma coisa do lado com outro cobertor, com outro lençol. Então essa pessoa é sinestésica. Ela vai aprender muito mais rápido se ela fizer junto. Se ela botar a mão na massa, certo? E aí, esse é o perfil de cada pessoa. Você vai ter que ler as pessoas e saber qual é a forma com que elas se comunicam. A partir daí, você vai conseguir ter uma eficiência maior na sua comunicação, sabendo ler qual é o tipo de pessoa que ela se estimula, se motiva a falar, a se comunicar, certo? Por exemplo, uma pessoa visual entra numa loja para comprar uma bicicleta. Ele vai chegar para o vendedor e vai falar assim, olha vendedor, por favor me mostra qual é o tipo de bicicleta ideal para mim. Então ele vai querer ver. E até a forma dele falar assim, olha, me mostra qual é a bicicleta. Então aí o vendedor já pegou a dica, um bom vendedor, né? Ele vai olhar assim, essa pessoa é visual. E aí ele vai começar a andar pela loja e mostrar todos os modelos de bicicleta que são adequados para aquela pessoa. Entra um outro cliente na loja e essa pessoa é auditiva. Como é que ela vai chegar e falar com o vendedor? Ela vai falar assim, olha, vem cá, me conta uma coisa. Eu estou querendo comprar uma bicicleta para caminhar, para andar no parque com meus filhos. O que você me recomenda? Essa frase, esse parágrafo é todo de uma pessoa auditiva. Olha, me explique qual é a bicicleta que você recomenda. E aí você vai. E aí ali o revendedor vai perceber que ele quer ouvir explicações e justificativas de qual é a melhor bicicleta para ele naquele caso. E uma pessoa de leitura escrita, ela vai entrar na loja e falar assim, olha, vem cá, gostei daquela bicicleta ali, você pode me mostrar o manual? E aí a pessoa de leitura escrita, ela vai preferir pegar o manual, ler e perceber e vai dar pouca atenção pro vendedor, né? Percebem que cada um tem uma forma diferente? E o sinestésico chega na loja de bicicleta e fala assim, olha, eu posso fazer um test drive nessa bicicleta? Ele nem quer saber de ver, não, ele quer sentar na bicicleta, apertar o punho, apertar o freio, ele quer pedalar para sentir se aquela bicicleta agrada a ele. Esse é o tipo de pessoa sinestésica. Então você tem que saber ler quem são as pessoas, quem é o ouvinte, quem é o seu receptador, para você poder transmitir a mensagem de forma correta. Isso é uma percepção emocional do outro, certo? Dando sequência aí, deixa eu só botar aqui. E aí você vai ter 3 elementos aí na oratória. O conteúdo, que é aquilo que você quer falar para a pessoa, certo? Então você tem que organizar o seu conteúdo para poder conversar com as pessoas. Você vai ter que saber lidar com o tempo, o quando falar, certo? Porque às vezes você erra essa questão do tempo, já era. E o como falar, é a forma, é o jeito de falar. Então essas 3 coisas juntas é que vão estabelecer uma comunicação emocional mais adequada. Principalmente o como, a forma de falar. Você não fala... Vem cá, gente, isso aqui é muito importante. Essa aqui é uma pergunta que surge sempre nas aulas de oratória. O que é mais importante? O conteúdo ou a embalagem?
Se você falar assim, Daniel, é claro que o conteúdo é mais importante. Vou contar uma história para vocês. Eu quero que vocês se coloquem nessa história. Imagina que você quer dar um presente pro seu amado, para sua amada, né? Um presente irrecusável, um presente irresistível, um presente significativo. E aí vocês podem pensar em diversos presentes irrecusáveis, vamos dizer. Imagina que é um homem que quer presentear uma mulher. E aí ele compra um anel de brilhantes. Vocês concordam que esse é um dos melhores conteúdos, né? Um anel de brilhantes é valioso, é significativo, é simbólico, né? Tem toda uma carga aí nesse sentido de um presente. Imagina, você compra um anel para sua noiva de brilhantes. E aí encontra com sua noiva, você está de um lado da rua e ela do outro lado da rua, e aí você fala assim, querida, comprei um presente para você. Aí ela se assusta e olha assim para você, mas como assim? Comprou um presente para mim? Você está aí do outro lado da rua, eu aqui. Eu comprei um presente para você. Segura aí. Aí você tira o anel do bolso e arremessa o anel por cima, né, da avenida. Aí o anel acerta a cabeça da noiva, quica uma, duas, três vezes e cai ali, para ali no meio da calçada. Você acha que esse anel valioso, esse presente valioso, cobiçado, desejado, vai ser bem recebido nessa circunstância? Se você acha que sim, né? Tudo bem, mas muitas pessoas vão falar, não, Daniel, é a forma muito grotesca de você dar um presente tão valioso. Pois é, o conteúdo seria esse diamante, esse anel de brilhantes. E a forma é como você joga, arremessa aquele seu presente. Claro, se você errar na forma, na embalagem, meu amigo, não vai ter comunicação. E aí você gera um grande problema. E o tempo também é outro caso. Mas vamos nos ater a esses dois elementos. Agora imagina a seguinte situação. Você compra um anel de brilhante, convida a sua noiva para um jantar, e aí, depois do jantar, você, olha, tem muito tempo que eu quero dizer o quanto que eu amo você, o quanto você é representativa para mim, o quanto você é importante para minha vida, e eu quero um pequeno presente para representar todo esse meu carinho, meu apreço por você. E aí você abre aquela caixinha de veludo vermelha com um pequeno bilhete, né, e uma lembrancinha e entrega para sua noiva naquele momento. Você concorda que é muito mais significativo? Ou seja, você tem um conteúdo valioso, mas você soube colocar uma embalagem adequada. E quando você consegue fazer isso, o seu grau de eficiência na sua comunicação é muito maior. Mas existe um terceiro elemento nessa história, que é o tempo, é a oportunidade. Você convidou a sua noiva para um restaurante, ela reservou um tempo, ela vestiu a melhor roupa, ela se preparou psicologicamente para receber o seu presente, certo? Então, ela não sabe que vai ganhar um presente naquele dia, mas você criou uma oportunidade, você criou um tempo para que você possa transmitir aquela mensagem da forma mais eficiente. Então, quando nós vamos nos comunicar com as pessoas, nós temos que criar um tempo adequado. Não podemos concorrer com o celular, não podemos concorrer com a TV, né? Você tem que, olha, vamos conversar, senta numa mesa, deixa as outras coisas em segundo plano, demonstra que você dá toda a atenção para aquela pessoa naquele momento, usa o tom de voz adequado, tenha paciência para ouvir, para ler as expressões da pessoa. E, ou seja, esses elementos eles são fundamentais para você estabelecer uma comunicação pessoal mais efetiva. Hoje as pessoas não olham no olho, não reservam tempo, as pessoas são impacientes, a gente começa a falar, elas não querem ouvir direito. E aí nós temos que trabalhar essa arte da oratória com muito mais propriedade para que você possa compreender e ter mais sucesso nas suas relações pessoais. E aí, isso é tudo no campo emocional, viu, gente? É claro que em uma hora de apresentação é insuficiente para eu trabalhar todos esses temas. Mas é claro, eu vou preparar um conteúdo mais profundo para vocês, onde a gente vai precisar de mais tempo para trabalhar. Da outra vez que eu fiz uma palestra, deu 1h40. O pessoal, mas foi muito longa, né, Daniel, sua palestra. Mas, gente, conteúdo, mas tem que dizer essas coisas. São importantes, né? E eu já estou vendo aqui que o nosso tempo está correndo, eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui. Não vai ser 1h40 não, mas vai ser um pouquinho menos. Vamos lá. Bom, e aqui
Ó, só voltando aqui. Então, 3 coisas que você tem que observar. O seu conteúdo, que é o que você vai falar, escolher bem as palavras, escolher bem o jeito que você vai falar, que é a forma. A voz, lembra da voz, não acelerar a voz, não falar muito rápido, não falar muito devagar, não elevar o tom da voz. E criar um tempo, uma oportunidade adequada para essa comunicação ocorrer de forma adequada. E aí nós vamos para o 4º grupo de técnicas, certo? Olha, qual? Esse aqui, ó. Cadê? Argumentação e retórica. Esse é o nosso quarto e último conjunto de técnicas que eu vou abordar hoje nessa palestra, que é justamente a questão da organização mental. Como assim, Daniel? Organização mental. As pessoas geralmente têm muita dificuldade de organizar o pensamento na hora de conversar, de falar sobre algo. E aí eu quero apresentar um esquema básico de como nós geralmente conduzimos a nossa conversa. Primeiro eu vou mostrar a forma errada, depois eu vou mostrar a forma mais adequada, certo? E é claro, gente, isso aqui é só uma apresentação para que você possa ter uma ideia que essas técnicas existem e que essas técnicas podem te ajudar a se comunicar melhor, entendeu? O recomendado é que depois você possa se dedicar um pouquinho mais a isso, ler alguns livros, assistir outros vídeos nesse sentido, até fazer um curso de oratória para que você possa, né, compreender essas ideias e poder vivenciá-las de forma mais profunda. Mas vamos lá. Fluxo básico de uma conversa. Primeira coisa que você vai ver, geralmente uma conversa operacional, emocional ou mental, nós temos o primeiro elemento, que é o problema. Você tem sempre um problema. A maioria das nossas conversas tem um problema, certo? E aí, todo mundo quer achar quem é o culpado. Só que o problema sempre tem uma causa. E depois a gente quer achar o culpado. Por exemplo, você chega em casa e a louça está empilhada na cozinha. O que você vai querer fazer? Qual foi a causa? Quem deixou isso aqui? Por que as pessoas comeram, prepararam o almoço e não lavaram? E aí a gente busca aí qual foi a causa. E depois vai querer saber quem deveria lavar a louça e que não lavou. Era a vez de quem? Quem devia lavar a louça e não lavou? Percebem, gente? Essa aqui é um fluxo básico. Nós temos um problema, a louça está suja. Qual é a causa? As pessoas fizeram o almoço, almoçaram e não lavaram a louça. Ótimo. E aí eu quero entrar quem é o culpado. Quem deveria lavar e quem não lavou. Isso é na família. Vamos pegar no trabalho como é que funciona? Imagina que as vendas do segundo trimestre caíram. Esse é o problema. Houve queda nas vendas no segundo trimestre. E aí eu vou perguntar assim, olha, qual foi a causa? Mas por que caiu? Ah, teve uma epidemia na região aqui e as pessoas passaram a consumir menos o produto. Tá. Chama o marketing. Chama o gerente. Ele é o culpado. Aí começa, né? Ah, mas quem não me falou antes, quem não resolveu, quem não fez uma promoção, quem não fez aquilo, quem não fez aquilo outro e assim por diante. Então nós entramos em um ciclo. Olha só, qual é o ciclo? Nós entramos em um ciclo de qual é o problema, qual é a causa e quem é o culpado. E nós ficamos eternamente nessa questão. Entre problema, causa e culpado. Problema, causa e culpado. Problema, causa e culpado. Aí o marketing vai falar que o problema não é dele, o problema é do pessoal de vendas. O pessoal das vendas vai falar que não, o problema é deles, o problema é do pessoal do marketing. E aí depois, não, o problema foi que os fornecedores não baixaram o preço, o problema foi do negociador que não conseguiu negociar melhores valores. E aí, isso aqui é infinito. O fluxo natural, como é que seria? Esse aqui. Cadê? Opa. Fluxo natural. Qual é o problema? A causa é, imagina, as vendas caíram. Qual é a causa? Houve uma pandemia, houve uma epidemia na região. Qual é a solução? Melhorar as estratégias de marketing, negociar com os fornecedores e
colocar preços mais adequados. Quais os benefícios? A gente vai vender, vai ter um lucro maior pelo volume, não pela unidade. E aí manda para o plano de ação. Quem é que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, da forma que vai fazer. Esse é o fluxo básico. Qual o problema? A louça está acumulada na cozinha. Qual é a causa? Foi feito o almoço, todo mundo almoçou e não foi lavada a louça. Solução: alguém se voluntaria agora, no momento, e vai lavar a louça. Qual é o benefício? A louça vai ser lavada em 30 minutos. Ah, mas não foi minha vez, não é a minha escala de louça. Não importa. Resolve-se agora, depois a gente procura o culpado. E em 30 minutos a louça está limpa lá na cozinha. Percebe? Às vezes a gente não tem esse fluxo real na nossa mente. E aí começa a ter os problemas, porque a gente fica preso aonde? Problemas, causas e culpados. E aí tem uma barreira que não permite as pessoas chegarem à solução e nem aos benefícios da solução. Então, falta de uma estrutura, vamos dizer assim, mental, de entender como as conversas, como é que pode ser solucionado os problemas. E aí são habilidades que vocês podem aprender de forma muito interessante. Para fechar, você vai precisar de argumentos. E aqui eu trouxe para vocês um conjunto de técnicas de argumento, que é claro, não vou conseguir tratar todas com detalhes hoje, mas é só para vocês terem uma ideia. Como é que, Daniel, como é que eu convenço uma pessoa? Como é que eu vendo o meu produto? Como é que eu divulgo minha ideia? Como é que eu vou convencer o meu filho a lavar a louça, a arrumar a cama? Como é que eu vou convencer os meus colegas de trabalho a adotarem o meu projeto e assim por diante? Você tem que ter argumentos. E existem técnicas de argumentação que servem tanto para convencer, para ensinar, para instruir, para motivar as pessoas, certo? Então são técnicas de argumentação que vai fazer com que você consiga transmitir a sua ideia de forma mais concreta. São conceitos, que são ideias, certo? Que você pode transmitir. E essas ideias podem estar relacionadas a citações, ou seja, ao pensamento de um autor, de um filósofo, de uma pessoa, de uma autoridade. Pode ter referências, estatísticas, dados que corroboram, que fundamentam as suas ideias. E esses conceitos podem ser exemplificados. Ou seja, você pode pegar uma ideia e exemplificar. Contar histórias ilustrativas, fazer perguntas retóricas e analogia. Por exemplo, eu quero falar sobre crises. Foi a outra palestra que eu já deixei disponível aí para vocês. Então, o que é crise? É um conceito. Crise é um estado de mudança profunda nas estruturas. Aí eu vou fazer umas citações de livros. Quais são os livros que falam sobre aquele problema aqui, sobre o conceito de a crise. Vou citar reportagens, estudos, gráficos que falam e que corroboram a ideia da crise. Vou dar exemplos de várias crises que ocorreram na humanidade. Crise da gripe espanhola, crise na bolsa financeira e assim, crises pessoais. Vou contar histórias de pessoas que viveram crises e superaram, tanto histórias positivas e negativas. Posso fazer analogias das pessoas que superaram as crises e as pessoas que não superaram as crises. E posso fazer perguntas que eu mesmo respondo, assim como eu fiz dentro da apresentação dessa palestra. Então, essas aqui são técnicas de argumentação que você pode aprender a trabalhar, certo? É só para que você possa ter uma ideia que as técnicas de argumentação, elas são muito eficientes e nós precisamos aprender a utilizá-las. Para aprofundar nesse contexto, nesse conteúdo especificamente, eu trouxe aqui para vocês 3 formas de vocês lidarem com isso na prática, certo? Aliás, não na prática, assim, é porque as pessoas, os meus alunos sempre falam assim: Daniel, quando é que vai ter o curso prático de oratória avançado? Então eu já preparei esse material, mas antes eu vou mostrar aqui. Nós vamos ter 3 cursos de oratória. O primeiro é o curso básico, é o curso prático de oratória. É um curso para pessoas que querem aprender a falar bem em público, onde eu pego todas essas técnicas e coloco em exercícios práticos e direcionados.
Então a pessoa faz apresentações, algumas são filmadas, depois eu assisto, eu ensino como é que ele faz os vídeos, eu vou assistir os vídeos e vou dizer, olha, querido aluno, faça isso, observe a sua postura, observe a sua voz, observe a velocidade, olha, trabalhe o controle emocional de tal forma, olha, trabalhe aqui a argumentação dessa forma. E ele, através desse curso, ele vai fazer uma série de apresentações que são filmadas e eu vou dando orientações direcionadas para cada um desses alunos para que eles possam superar o medo, a ansiedade, a timidez de falar em público e consigam se comunicar com mais eficiência em diversas situações, principalmente para falar para um grupo maior de pessoas. Então é um curso que ele tem basicamente 12 horas presenciais, né, e mais 4 a 6 horas de conteúdo extra para ele fazer em casa, preparar para apresentar nas aulas. A novidade é que esse curso todo vai ser lançado online. Então nós vamos ter um curso completo de técnicas de oratória online para que vocês possam conhecer esse curso e fazer ele no modo online. Então você vai assistir as aulas numa plataforma online, vai fazer exercícios nessa plataforma, vai treinar em casa, vai fazer algumas filmagens, vai me enviar e eu vou avaliar cada um dos vídeos, cada uma das atividades que você faz e vou dando um retorno. É como se eu vou acompanhar individualmente todos os alunos desse curso prático de oratória. Ele vai ter basicamente 20 horas aulas completo e assim por diante, contando os exercícios, as aulas online e assim por diante. E é claro que eu vou divulgar essas informações de valores e assim por diante no momento mais adequado. Mas se você se interessa por esse conteúdo de forma online, ele já está pronto. A gente vai fazer apenas pequenos ajustes, mas ele já vai estar disponível já a partir desse mês mesmo, para que vocês possam iniciar esse trabalho do curso prático de oratória. Muitos dos meus alunos já fizeram esse curso. Então, se você já estudou comigo, esse curso foi aquele que você fez. Não tem problema. Daniel, eu posso repetir? Não é necessário, porque os alunos que já fizeram o curso, nós vamos ter uma outra oportunidade, que é essa aqui, ó. Nós vamos lançar o curso avançado de oratória. Então, vai ser um curso de mais ou menos aí 10 atividades. Então ele vai ter 40 horas aulas, para vocês terem ideia. Ele vai incorporar todo o conteúdo do curso básico e além de ter outros elementos. Vai ter oratória profissional para você preparar uma palestra. Você vai aprender a participar de um debate, assim como é na TV ou na universidade, né? Tem os debates, você vai aprender a fazer os debates, participar de um debate. Vai aprender a participar de diálogos ao vivo, né? Ou seja, com argumentação toda completa. Você vai aprender a conversar com as pessoas, a apresentar um produto, apresentar um projeto, fazer um discurso público e vai assim por diante. Então é um curso bem completo, com técnicas avançadas de oratória. Então todos os alunos que já fizeram o curso básico podem fazer o avançado. Por quê? Porque ele vai englobar todas as técnicas. Então dentro da plataforma online você vai inclusive poder assistir aquele conteúdo que você já viu no curso presencial. Ele vai estar replicado e organizado na plataforma online para você assistir todo o curso avançado de forma bem intensa. E aí é claro que esse curso vai abordar as técnicas de comunicação individual, né, de convivência, vai abordar as técnicas de oratória para falar em palestras e universidades, no seu trabalho e até inclusive em reuniões online que todo mundo tem feito, né, nos dias atuais, né? Ou seja, saber se comunicar pelas plataformas digitais e falar de forma mais adequada, certo? Então um curso avançado também vai estar disponível inteiramente online e é claro com uma tutoria, né? Ou seja, eu vou acompanhar cada um dos alunos individualmente. Eu já faço isso nos cursos presenciais e nós vamos transferir para a plataforma online para que isso possa funcionar não só para os alunos aqui de Brasília, mas do Brasil todo, certo? E tem um curso também que eu dou, que é uma consultoria pessoal, é um treinamento individual que eu faço geralmente para professores, para advogados, para políticos, né, para empresários, para pessoas que precisam e têm uma necessidade específica. Ah, Daniel, eu preciso falar bem em reuniões. Então, eu acompanho, faço um treinamento bem pessoal, individual,
para aquela pessoa, focado em resultados, focado no aperfeiçoamento individual. Isso eu já faço no cotidiano para os meus clientes, para as pessoas que já trabalham comigo há algum tempo, mas eu preparei também uma plataforma, uma série de elementos extras para fazer com que esse processo, esse trabalho da consultoria pessoal seja mais eficiente, seja mais rápido, ele tenha os resultados mais a curto prazo e mais imediatos. Então fica a dica aí para que vocês possam conhecer esse conjunto de elementos que vai ser disponibilizado em breve. Vai ter um site onde vai estar disponível isso lá para vocês em breve, né? Na verdade o conteúdo já está pronto, é só disponibilização e burocracia, né, que é feito nesse sentido, né? Mas são 3 cursos que eu recomendo para vocês. Daniel, eu sou professor, quero aprender a dar aula online, eu quero aprender a deixar minhas aulas mais interessantes. Ótimo, aí a consultoria pessoal vai resolver, mas os outros cursos são todos complementares. Eu fico à disposição de vocês aí para resolver perguntas. Para fechar, deixa eu voltar aqui. Opa! Aí vocês já estão... Opa! Cadê? Aqui, essa é a melhor tela. Ponto. Então, mais uma vez, fica aí os contatos para vocês mandarem as perguntas, os questionamentos, e fico disponível aí também para responder qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do processo. Tentei fazer o mais sintético possível, mas é um assunto que eu adoro. Eu dou curso de oratória há mais de 10 anos, é uma paixão. Espero poder dar mais uns 10 anos aí nessas atividades. Então, mantenham a força, mantenham a fé e vamos seguir em frente aí. Estou à disposição de vocês. Um grande abraço.